milhões recuperados para brasileiros. Em caso de acidentes de trânsito, somos quem você pode confiar. A escolha certa quando se tem muito a ganhar ou perder. Não cobramos nenhuma taxa até ganharmos o seu caso. Consultas gratuitas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Premiado o melhor advogado de acidentes de Las Vegas. Nós ganhamos. What's up, família? Começando aqui mais um Fellas and Folks. Eu sou o Vitor. Hoje vamos trocar uma ideinha aí de luta. Já estão vendo aí, mas antes de apresentar ela, lá para você deixar o like, comenta, vê o que você gostou aí, se não gostou. Pode falar também se não gostou. Deixa no comentário aí que depois a gente melhora isso aí. Ó, e para não esquecer, você que mora no Brasil aí, quer saber mais sobre os Estados Unidos, segue aqui, ó, Vitor Today. Falar tudo aqui sobre a vida de Las Vegas, Estados Unidos. Como é que vem para cá, se não vem, se o Trump tá deportando todo mundo ou não. Então, dá uma olhadinha aí que eu tô falando para todo mundo, certo? Então, vamos lá, vamos começar agora. Jéssica, muito obrigado por ter vindo. Oi, eu que agradeço pelo convite. Obrigado pela oportunidade. Claro. Muito legal, né, esse podcast aqui. A sua sala de podcast é muito maneira, parabéns. Muito obrigado. E é isso aí, tô ansiosa aí. Adoro quando o pessoal fala que aqui tá bonito. Já começa bem. Ô, Jéssica, quanto tempo que você mora aqui já? Eu moro aqui há 2 anos e 6 meses. E qual que... E da onde você é do Brasil? Sou do Espírito Santo. Santo. E sempre foi um sonho vir pra cá ou você veio pra cá mais por causa da luta? Como é que foi? Cara, eu vim pra cá porque Deus mandou mesmo. Mas você sempre pensou assim, um dia eu vou pros Estados Unidos ou não? Não, na verdade, eu sempre, né, eu orei muito pra Deus, assim, e falei assim, ó, se for a tua vontade, assim, se você puder me ajudar a chegar onde eu quero, né, que você me guie onde você quer que eu vá, né? Então, se for da tua vontade que eu vá pra fora, então eu vou pra fora, mas só me guie onde você quer que eu esteja, onde quer que eu esteja, né? E aí eu tô aqui hoje, então eu tenho certeza que... Né, por que causa... ele guiou do lado certo. E é com certeza por causa da luta também, né? Porque aqui é um lugar cheio de oportunidades pra gente, né? Então, é importante isso aí. E lá no Brasilzão, o que você fazia? Sempre foi luta desde pequena? Você tinha um trabalho diferente, não que a luta não seja um outro trabalho, e aí você começou a lutar, e aí a luta virou um trabalho pra você? Ou o que você fazia lá? Então, eu comecei a lutar com meus 11 anos de idade, mas taekwondo, no caso, né? E eu, com meus 17 anos, eu comecei a fazer o jiu-jitsu, o boxe, o MMA e comecei também a faculdade de veterinária. Nossa Senhora. Pois é, eu tinha quando eu era criança, eu sempre falava assim, eu quero ser lutadora ou vou ser veterinária, é um dos meus sonhos, né? Então, eu gosto muito de animal. E aí, eu comecei a faculdade de veterinária, ao mesmo tempo eu fazia jiu-jitsu, MMA, boxe, né? As lutas. Só que o encaminhar das coisas, a luta sempre foi o número 1, né? E eu sempre pensei que não existia plano B se você desse tudo no plano A, né? Então, nessa, eu acabei largando a veterinária pra continuar na luta, né? Isso é uma história que, né? Que se a gente conversar mais, eu vou estar falando aqui, mas assim, nessa época da faculdade, eu trabalhava de garçonete, né? Eu vendia Avon, Natura, tudo que podia fazer pra eu conseguir treinar mais, né? E dar um jeito de conseguir treinar e estudar e fazer isso que eu tinha que fazer, né? Quanto tempo mais você fez a faculdade? Bastante tempo? Aí você parou ou você terminou a faculdade e falou, não, quero a luta mesmo? Não, fiz durante 5 anos, faltava 1 ano pra formar, né? Eu demorei... Eu já era pra ter formado em 5 anos, mas só que eu pegava menos matérias pra conseguir treinar mais, porque eu treinava 3 vezes por dia, 4 vezes por dia. Então, não deixa de ser medicina, né? Veterinária. Então, tinha aula que era integral, tinha que estar lá fazendo prática, né? Então, tinha que estar se dedicando àquilo. E aí, eu pegava menos matérias, porque muita matéria era complicado pra eu conseguir fazer junto com a luta, né? E então, eu acabei estudando por um período mais tempo, né? Então, eu fiquei 5 anos, faltava 1 ano pra formar quando eu tranquei a faculdade pra mudar pro Rio de Janeiro. E você tinha uma vida boa lá no Brasil, então seus pais te ajudavam a fazer a luta, a faculdade, ou foi tudo você? Não, meus pais me ajudavam pagando a faculdade, né? Só que a luta, eu sempre paguei a minha mensalidade das lutas. Eu trabalhava e pagava sempre, desde novinha, quando eu trabalhava de menor aprendiz na prefeitura, com 15 anos, eu já recebia meu salário. O que você fazia, não sei? Eu ficava assistente da secretária. Ela era, hoje é uma amizade de 15 anos que eu tenho, a Aline. E ela mora no Espírito Santo e a gente... E ela... Tem 30 anos, então? Eu tenho 31. No caso, aí nisso ela era secretária do secretário executivo e eu era secretária dela. Nessa época eu trabalhei, né, na prefeitura, né?
E eu lembro que eu recebia um envelopinho com R$ 300, 350. Aí eu pagava R$ 100 no MMA, R$ 100 no jiu-jitsu, R$ 100 o boxe. Aí sobrava R$ 50. Então, ela sabe bem dessa história. É até engraçado de lembrar. Mas é isso aí, né? E aí como aí ficou na luta, e seus pais falavam o quê sobre isso daí, de você querer lutar? Então, os meus pais, a minha mãe apoiava, né? E ela apoiava que eu lutasse, mas ela sempre falou assim: olha, eu apoio que você lute, mas você tem que continuar, fazendo a sua faculdade, né? Tudo direitinho, não pode parar de estudar. Minhas irmãs, a mesma coisa, tenho 2 irmãs mais velhas, né? E meu Luta pai. também? Não, não luta. Não. Eu sou ovelha negra. E meu pai, ele, assim. A gente veio de uma família em que, assim, pelo menos da parte do meu pai, todo mundo se formava na faculdade, sabe? Então, tipo, a gente tem entendimento, assim, no Brasil as pessoas entendem o quê? Tipo, você precisa se formar pra ser alguém na vida, né? Hoje em dia você vê que não é muito bem assim, né? Mas eles pensam assim, a pessoa tem que se formar pra ser alguém na vida. Então, se você não se formasse em nada, você ia ser pobre e miserável. Mas, assim, então, meu pai, ele era um pouco mais cabeça fechada, né? E ele achava assim, não, você tem que literalmente focar totalmente na sua faculdade. E ele gostava que eu competia e tal, mas, ele, né? Sempre foi aquela briga, sabe? Eu sempre tive que mostrar que eu queria mais aquilo, tipo, por favor, deixa eu só lutar que você vai ver que, né? Que dá certo. Que dá certo. Enfim, era assim. Aí você lutou e você decidiu ir pro Rio de Janeiro. Mas por que você quis ir pro Rio de Janeiro? Então, aconteceu foi o seguinte, só deixa eu ajeitar aqui, peraí. Então, aconteceu foi o seguinte, né? E lá no Espírito Santo não tinha evento, né? Assim, não tinha muito evento. O evento que tinha, não tinha menina na minha categoria. E não tinha meninas, assim, sabe? Não tinha muita menina pra lutar, né? Então, sempre tinha que trazer alguém de fora. Aí, eu estreiei no MMA com 19 anos, né? E aí, eu fiquei 2 anos e meio sem lutar MMA, por causa de não ter evento, não ter menina. E aí, depois de 2 anos e meio sem lutar de novo, ou seja, 5 anos para 2 lutas, eu tive a oportunidade de ir lutar em Salvador, né? Lá na Bahia. E aí, nisso, arrumaram uma atleta pra lutar comigo, né? E aí, foi o quê? 2 anos... Foi 5 anos pra fazer 2 lutas. Então, no meu estado não tinha menina, não tinha evento. E o evento que tinha, não tinha condição de trazer menina de fora, né? Daí, nisso... Os eventos menores. O evento era até grande. Mas, assim, como tinha muitos atletas já que tinham que trazer de fora, era complicado, né? Aí, nisso, acabou que eu não lutava, sabe? E aí, eu diminuí a minha faculdade para poder... Diminuí as matérias da faculdade para conseguir treinar mais. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia lutar. Então, assim, um certo ponto, a minha mãe ficava assim, tipo... Ah, filha, mas olha aí. Aí, foi uma hora até que eu abri meus olhos, né? Depois de muita conversa, era eterna briga. Sempre em casa, eu falava, não, eu quero treinar, eu quero treinar. Eu ficava, não, você tem que estudar. E eu, não, quero treinar. Eu vou estudar, mas eu preciso treinar. Mas eu não dava valor à faculdade como eu dava pra luta. Eu deixava literalmente por último, sabe? Então, tipo... era sempre aquela coisa, né? E aí, nisso, eu cheguei pra minha mãe e falei com ela, né? Eu preciso continuar diminuindo as faculdades, as matérias pra ficar na luta. E ela chegou pra mim e falou uma coisa que eu abri meus olhos, né? Que foi... Mas olha só, faz 5 anos que você tá treinando horrores e você só lutou 2 vezes. Seus amigos já se formaram na faculdade. Você tá vendo seus amigos se formar, você não se forma. Ou seja, você fica enrolando pra você treinar mais e você não luta, não tem menina, não tem evento. Ela falou assim, eu acredito... que se você for pra fora, de repente, alguma coisa, pode ser que dê certo. Mas, filha, aqui no estado, realmente não tem como. E nisso tinha a situação de que o meu treinador lá do Espírito Santo, ele não acreditava muito em mim. Né? Ele não botava fé que eu ia conseguir dar certo, sabe? Só tinha eu e mais uma menina. E nisso, ela era outra categoria. Eu era menorzinha, então até pra essa menina eu apanhava um pouco, porque a menina era grandona. Hoje ela é lutadora do UFC, categoria 61. Ah, é? Então, como é o nome dela? O nome dela é Carol. Mas aí, nessa época, só tinha eu e essa menina. Então, nisso, acabou que ele não botava muita fé em mim, sabe? Aí, beleza. Aí, aconteceu que minha mãe chegou e falou isso. Eu falei, pô, é verdade. Pior que é verdade. Aí, nessa época, eu comecei eu pensei assim, putz, quer saber? Eu vou dar valor à minha faculdade e vou começar a ver o que eu quero fazer. Porque eu tava já, tipo, no 7º período, indo pro 8º. Quando eu fui pro 8º período, aí eu falei, quer saber? Eu vou tentar tirar nota boa, pegar estágio e fazer o quê, né? Isso, né? E eu fui meio que desistindo da luta, sabe? Então, se você não importa, eu tô contando a história já aqui. É isso que eu quero. Beleza, é isso. tá. Aí, nisso, eu acabei pensando assim, eu vou focar na faculdade e vou trabalhar nisso, né? Aí foi que eu comecei a me dedicar mais à faculdade. Eu comecei a tirar nota muito boa em anestesiologia, né? E também em reprodução de grandes, que é de ruminantes, né? De boi, cavalo, vaca, essas coisas. Comecei a tirar nota boa e comecei a me dar bem nessas matérias. E aí foi aonde eu tava meio que decidindo já o que eu ia fazer, né? Falei, pô, então eu vou trabalhar nessas 2 áreas, porque reprodução de grandes é uma área que dá dinheiro, né? E anestesiologia também.
Eu gosto muito de matemática, né? Nessas anestesiologia se faz bastante cálculo. Enfim. E aí eu tava decidindo o que eu ia fazer, sabe? Daí, quando eu tava, assim, no meio do semestre, assim, eu comecei a pensar assim, falei, cara, pô, eu dediquei a vida inteira pra lutas faixa... Eu já era faixa preta de taekwondo, já era faixa roxa de jiu-jitsu, né? E eu tinha 2 vitórias, né? 2-0 no MMA. E eu amava fazer aquilo, eu ficava assim, poxa, se um dia... Olha só que engraçado, né? Eu não tinha um casamento, não tinha um namorado, mas eu pensava assim na minha cabeça, falava assim, nossa, mas no dia que eu for mãe, tiver um filho, de repente eu vou querer mostrar pra ele, tipo, ó, sua mãe foi lutadora um dia, olha aqui as fotos, né, das minhas 2 lutas, né? E ele talvez vai perguntar pra mim, olha, eu viajei num pensamento que decidiu a minha vida, sabe? Que foi assim... Por que você não continuou? Aí ele vai perguntar assim, tá, mas e por que você não continuou? Aí eu pensei na resposta que eu daria. E a resposta que eu daria seria, porque não tinha menino no estado, porque não tinha evento. Então, assim, na minha cabeça, a resposta que eu daria não era uma resposta justificativa. Porque era algo que naquele lugar não tinha como me dar, sabe? Mas se eu saísse daquele lugar, eu poderia conseguir isso. Então eu pensei assim, cara, então não quer dizer que eu tentei tudo. Porque sair de onde eu tô, eu tentaria tudo. E aqui onde eu tô é o conforto, né? Tipo, eu tô na casa da minha mãe, tô no meu estado. Mas sair do conforto, que eu ia falar, pô, agora eu tentei tudo, sabe? E foi nessa pergunta que eu fiz pra mim mesma, de uma coisa que não existe, quando eu decidi. Você percebeu? Que eu percebi que eu falei, cara, quer saber? Eu tenho que tentar mais. Só que aí eu já parei de tentar através do meu treinador. Eu falei assim, se ele não quer arrumar um manager pra mim, não quer isso, aquilo, eu vou por mim mesmo. E aí eu comecei a mandar mensagem pra um monte de manager que eu sabia, que eu conhecia, que era famoso no Facebook. E um manager me respondeu. Vem aqui pro Rio de Janeiro treinar aqui, né? Na PRVT, que é a academia que eu fiz parte lá. Pra gente poder ver como que é o seu jogo e a gente começar a te agenciar. Mas você precisa vir aqui pra eu ver como é seu jogo, porque senão eu vou acabar casando luta pra você com menina que não casa com o seu jogo. E nisso eu fui pro Rio de Janeiro, né? Eu tô realmente resumindo muita história, não precisa resumir tanto não, viu? Enfim, nessa, eu falei com a minha mãe, assim, falei, olha, eu vou ir pro Rio de Janeiro, né, tal, meu treinador não aceitou muito bem, mas eu cheguei, ele era meio manipulador, assim, né, bastante. O treinador? Então, então eu cheguei, assim, nele, assim, num ponto, assim, ele assim, esse meu ex-treinador é assim, se ele ver esse podcast, eu falar assim, ele é um cara muito inteligente, muito bom treinador, mas infelizmente ele não deu muito... valor pra minha carreira, entendeu? Mas você acha que é porque você é mulher ou ele não dava... Lá dentro da academia, eu treinava só com homem, né? Só tinha essa menina, né? Que era 2 categorias acima. A gente treinava só com homem, tipo assim... Era homem do teu tamanho, homem maior do que você. E, tipo, ele deixava bem claro, aqui vocês são homens. Porque aqui eles não podem olhar pra vocês de outra forma e vocês têm que bater igual homem e entender que vocês vão receber porrada igual homem. Então, sempre nem com homem. Então, eu acho que não tinha essa parte pelo fato de que... Até porque, pra ser bem sincera, eu levava muita mídia pra academia que a gente treinava. Porque eu corria atrás, sabe? De patrocínio, corria atrás de Gazeta, isso, aquilo, eu postava foto. Então, assim, várias vezes fizeram várias repostagens comigo na academia. Por mais que eu tinha 1 luta, 2 lutas, eu tive muita repostagem na academia porque eu corria atrás. Então, eu acho que não seria esse ponto. Acho que seria o ponto mesmo dele, sei lá, simplesmente olhar pra mim e achar que porque eu sou pequena... Entendi, que não ia vingar. Porque eu sou meio atrapalhada, não ia vingar, sabe? Mas eu tenho uma coisa que define muito o atleta, que eu penso assim, é que, tipo, você pode ser muito talentoso, habilidoso, entendeu? Mas o esforço sempre vence o talento. E uma coisa que eu tenho certeza que eu tenho muito isso até hoje, sempre. Eu tenho muita disciplina e foco nas coisas que eu faço, sabe? E eu era uma pessoa que eu chegava no treino e ficava na academia fazer 3, 4 treinos seguidos e ia embora pra casa. Então, assim, 3, 4 treinos, o quê? 3 horas, 4 horas aí de treino? Não, eu lembro que eu chegava lá, o primeiro treino era 10 horas da manhã. Não, minto, era 10 horas da manhã, isso, 10 horas da manhã até 11h30. Aí depois tinha um treino seguido de Muay Thai. Então, não, às vezes eu fazia o treino de Muay Thai 9h30 da manhã e ficava direto pro treino de 11 horas, que era de MMA. Aí de lá eu pegava a bicicleta, quando eu andava de bicicleta. Aí eu ia andando, até chegar na academia que me patrocinava, porque eu tinha conseguido lá quando eu comecei a taekwondo. Aí nisso, né, eu ia lá malhar no DC. Aí eu ficava malhando até mais ou menos meio-dia, tinha um personal que me ajudava, o Valério. E depois eu ia pedalando pra casa. Aí eu chegava em casa, eu almoçava, tomava banho. Eu tomava banho, claro, gente. Peraí, eu tomava banho lá no MMA também, né? Aí eu almoçava, tomava banho, ia pra faculdade fazer o meu período da tarde. Aí de noite tinha jiu-jitsu. Aí eu acabava a faculdade, ia pra casa pegar minhas coisas e ia pro jiu-jitsu. Pra eu faltar o treino, era tipo assim, a bicicleta soltou a corrente, não voltou mais, furou o pneu, quebrou alguma coisa da bicicleta, porque eu só andava de bicicleta. Então assim, isso... Então você dormia 5 horas por dia? Não, aí eu voltava do treino de jiu-jitsu, tipo assim, vamos supor, umas 10 horas da noite. Ah, ok. Aí eu voltava... Não, aí na faculdade de tarde, né? Eu voltava.
Eu ia dormir umas 11, meia-noite, Ah, mas dá aí de tempo. manhã eu acordava, Aham. continuava de novo aquela rotina de faculdade à tarde. E aí, né, enfim, era assim. Aí foi pro Rio. Aí aconteceu foi que, né, eu mandei mensagem pra um monte de gente e tal. Aí eu botei na minha cabeça assim, cara, não importa o que ele fale, eu vou chegar pra ele, vou decidido e vou falar, ó, estou indo pro Rio de Janeiro porque eu consegui um manager que vai agenciar minha carreira. E aí, na hora que ele pensou, ele falou assim, ó, seguinte, Caveira era o apelido que ele chamava, Alexandre Caveira. Falei assim, Caveira, ó, seguinte, eu tô indo pro Rio de Janeiro porque eu consegui um manager que me respondeu e perguntou quantos anos eu tinha. Eu falei que tinha 2-0 e tal. Eles, inclusive, conheciam outra menina, mas não me conhecia. Aí eu falei assim, eu tenho 2-0, sou dona de MMA, sou faixa preta taekwondo, sou roxo de jiu-jitsu, tenho 2-0 e, pô, eu preciso muito de ter menina pra lutar. Quando eu fui pro Rio de Janeiro, aí ele ficou quieto, né? Ele ficou tipo assim, tá. Porque eu já cheguei decidido, eu tipo, não deixei ele falar, sabe? Não, meu, agora eu vou. Eu falei, tô Agora eu fui pensando embora, em ir pro Rio de Janeiro. fui- Você falou, vou pro Rio de Janeiro. Vou pro Rio de Janeiro. E falei com a minha mãe, ó, partiu, tô indo, vou passar uma semana lá. Nisso eu fui pro Rio, cheguei na academia, caraca, só tinha, mulher só treinava com mulher, tinha muita menina, eles lutavam quase todo final de semana, porque tinha evento pra caramba, né? E nessa uma semana que eu fiquei, eu fiz o sparring com a Jéssica Andrade, né, a Batistaca, né? Batistaca, que já veio aqui, inclusive. Já veio aqui? Pô, maravilhosa, uma amigaça minha de coração, pô, amizade, caramba. E tipo, e aí nisso a gente treinou junto. E eu fiquei assim, caramba, eu tô treinando com a Jéssica Andrade, uma menina que, pô, eu chegava do trabalho à noite de garçonete, chegava às vezes de madrugada, pô, agora eu quero ver o UFC. Sentava pra ver ela final de semana lutar, e eu lembro de ver uma luta dela com a Angela Hill, que ela fez 3 rounds insano com a Angela Hill, foi muito massa essa luta. E eu cheguei, eu parei pra sentar no sofá de casa, assim, ficar vendo ela assistir, eu falei assim, nossa, tô treinando com a Jéssica Andrade, que é uma menina que eu, pô, mó admiro, né? Enfim. E aí, nisso, treinei com a Jéssica Andrade, fiquei assim, caraca. Aí eu vi que a galera lá morava na academia, não tinha dinheiro, morava na academia. Tipo assim, vivia de ajuda também, eu se Ou de virava luta. pra arrumar um dinheiro. Não, de luta eu vou nem falar, né? Porque os eventos não pagam nada no Brasil. Meu, você paga pra lutar, Sério, vende é pouco? ingresso, pô. Você tem que vender 20 ingressos, aí o dinheiro é teu. Ah, tá louco? Enfim, não basta a vida sofrida que a gente vive, né? Enfim, daí nisso, eu treinei com a Jéssica, outras meninas lá, e fiquei assim, caramba. Aí, tipo assim, eu tava até meio gordinha, assim, aí o professor lá, que dava aula pro pessoal, me viu assim, ó, hoje você vai fazer sparring com a Andrade, hoje você vai fazer sparring... Fui de sparring com a Jéssica, meu Deus do céu, só sabia... Eu só que era muito fã dela, eu sabia que ela dava um cruzado bom de esquerda. E eu falei assim, cara, a Jéssica tem um cruzadão de esquerda. Quando ela der esse cruzado, eu tenho que botar ela pra baixo. Eu vou abaixar e vou entrar em queda, não tem saída. Eu tenho que mostrar que eu tenho alguma coisa. E foi exatamente assim, na hora que ela dava o cruzado com a luva de boxe, que era sparring de boxe com queda, não tinha chute. Foi 3 rounds, 5 minutos com a Jéssica Andrade. Meu Deus do céu. Quando ela dava o cruzado, eu abaixava, entrava em queda e derrubava ela. Aí eu fiquei assim, caraca, eu derrubei a Andrade. Bom, pra mim, ela sabe disso aí, foi engraçado. E ela me ajudou, inclusive, numa luta após isso, por causa disso aí, né? Aí nisso foi, aí o cara abriu o olho pra mim e falou assim, cara, olha só. Aí nisso foi vendo o jogo e tal, e ele ficou quieto, não dele até eu falar algo, né? E eu conversando muito com Deus, assim, eu sempre orei muito, assim, pra ser bem sincero, eu vou falar mesmo aqui, porque... Cara, eu orava muito pra Deus, assim, no Espírito Santo. Eu ficava... Toda vez eu chegava de noite, eu ajoelhava na cama. Senhor, por favor, Pai, você sabe que minha carreira, que eu gosto... Se eu não for pra chegar aqui porque ele não acredita em mim, ou que ninguém acredita em mim, me bota no lugar que eu vou chegar. Eu sempre pedi isso, sabe? E aí, eu fui pra lá. Quando eu cheguei lá, eu comecei... Um dos treinadores, que foi até o cara que me respondeu como manager, o Rafael Heck, né? Ele falou assim, vamos na igreja comigo e minha mulher? Vamos. Aí, eu orei pra Deus assim, falei, Senhor... Olha, eu gostei muito de ir pra lá, sabe? Gostei muito das meninas, gostei muito do treino, da gente se quebrar na porrada lá no Rio. Aí eu resolvi falar assim, Deus, se for da tua vontade que eu fique aqui, que minha mãe e meu pai possam estar abençoando eu vir. Como? Tipo, aceitando que eu vou largar a faculdade. Porque não tem como vir pro Rio de Janeiro pra continuar a faculdade. Senão eu vou estar fazendo a mesma coisa que eu tava fazendo no Espírito Santo, certo? Porque eu vi que as meninas ali dedicavam 24 horas. É a luta. É treinar, dormir, descansar. No outro dia treinar. Era só treinar. E nisso eu vi que elas lutavam direto, sabe? Aí nisso foi num domingo, na segunda-feira eu vim embora. Aí eu lembro que eu orei isso pra Deus, assim, sabe? E aí eu gosto muito de falar isso, porque é um testemunho, sim, de verdade, né? Quando eu saí na segunda-feira eu voltei pra casa, a minha mãe me buscou no aeroporto. Aí quando ela me buscou no caminho já pra casa, eu sabia assim, cara, se minha mãe e meu pai são separados, mas são muito amigos, assim, se respeitam. Então, eu sabia que se minha mãe desse o avar, ela ia dar um jeito de convencer meu pai, por mais que ele era o mais cabeça dura, entendeu? Então, nisso, acabou que ela me pegou no aeroporto e eu fui contando muito empolgada tudo. Eu falei assim, caraca, mãe, nossa, lá o pessoal treina, mulher só treina com mulher, a porrada come, o pessoal mora na academia, todo mundo, assim, não tem dinheiro, mas, assim, treina o dia inteiro. E eu queria isso, sabe? E ela foi contando, a minha mãe olhou pra mim, se dirigindo, ela falou assim, filha...
você tá querendo ir pra lá, né? Nossa, foi na hora que ela falou aquilo, eu falei assim, mãe, eu quero. Ela falou assim, olha, filha, eu vou ser bem sincera com você. E eu não esqueço dessa história. Toda vez que eu lembro disso, eu me emociono. Né? Ela falou assim, eu queria muito fazer educação física, né? E o teu pai nunca apoiou muito. Ela falou isso, eu repito, meu pai não vai se importar se eu falar. Mas eu falei, eu queria muito fazer educação física, mas seu pai sempre falava que eu ia ser pobre, porque não ia dar dinheiro em educação física. E eu acabei não fazendo isso. A minha mãe também não me apoiou, no caso da minha avó. Então, uma coisa eu falo pra você. Eu te apoio, você ir pra lá. E só tem uma coisa. E ela falou isso chorando no carro, assim, sabe? Eu falei assim... Eu comecei a chorar, porque na minha cabeça veio... Putz, resposta de Deus. Eu pedi pra ele me dar tipo assim... Guiar. Me dar... Nada melhor do que a bênção do teu pai e tua mãe pra algo, né? Porque nós temos que... Isso é bíblico. Nós temos que respeitar nosso pai e nossa mãe, né? Então, Putz, Deus me deu resposta aqui. E aí, na hora que ela falou aquilo, eu comecei a chorar também. Daí ela foi e falou, ó... Só que tem uma coisa, você tem que transferir sua faculdade pra lá. Aí eu falei, mãe, aí que tá. É isso que eu queria falar. É aí que tá o problema. Eu falei, olha, lá no Rio de Janeiro, tem o Rio de Janeiro, né? Que atravessa a ponte, tem Niterói. Isso. Eu treinava em Niterói. Então, assim... A faculdade era no Rio. A faculdade é Não, primeiro que a faculdade é no Rio. Segundo que o trânsito do Rio, você sabe como que é, né? Meu Deus do Terrível. céu. E outro que, tipo assim, eu ia ir pra um lugar onde todo mundo tava treinando 24 horas. E descansando, focado somente em treinar e descansar. Se eu fosse pra lá com a mesma cabeça de vou continuar na faculdade, era melhor ficar no Espírito Santo. Porque lá a faculdade era bem mais cara. Eu ia fazer a mesma coisa. Não tem como eu pegar um carro, não tem carro, pegar ônibus, ir pro Rio estudar pra voltar pra treinar só jiu-jitsu. Porque lá o pessoal treinava de manhã, de tarde e de noite. E o treino principal, inclusive, era à tarde. E de manhã, né? Aí, nisso, eu olhei pra ela e falei assim, mãe, não tem como. Se eu sair daqui pra ir pra lá fazer a mesma coisa, o que vai adiantar? Mas uma coisa eu te digo, eu falei com ela, não existe plano B se eu fizer o A bem feito. Mãe, eu tenho certeza, se eu fizer o plano A, vai dar certo. Eu tinha 2-0. E nisso, voltando à fita rapidamente, que eu não contei... Cara, eu tô contando a história aqui, senão Conta, não faz. não, tô adorando. Mas aí o que acontece? Deixa eu tirar o casaco, peraí. Aí o que acontece foi o seguinte, eu conversei com um treinador que tinha lá no Rio, que era o treinador da Jéssica, que era o Giliardi, né? Hoje não é mais meu treinador, né? Muitas coisas aconteceram, né? Que eu prefiro não comentar. Mas... Uma coisa ruim? Coisa ruim. Mas o que aconteceu foi que eu cheguei pra ele e falei, olha, eu tava pensando em vir pra cá, tal, treinar aqui. Daqui eu coloco aqui na cadeira. Ai, obrigado. Aí ele foi e falou assim, olha, eu não vou falar pra você sair de onde você tá. Posso continuar a falar? Pode. Eu não vou falar pra você sair de onde você tá pra você vir pra cá, porque eu sei que você tem seu treinador lá, tem suas coisas lá e tal. Mas assim, se você quiser vir, eu prometo que eu vou botar você pra lutar. E eu falei com ele, tô sem lutar faz 2 anos e meio. Então assim, já tinha lutado, 2 anos e meio, lutar, 2 anos e meio sem lutar. Sim, 2 anos e meio sem lutar. Mas ele falou assim, mas eu acho que você tem potencial pra chegar no topo. E eu fiquei assim, putz, finalmente alguém disse algo que eu gostaria de ouvir, né? Ô, Jéssica, rapidinho. Quantos anos você tinha em tudo isso aí que você tá falando? Ó, eu... 19, 24... Quando eu fui pro Rio, 24. Ok. 24 anos. Então, daí, o que aconteceu foi que... 23 para 24. 24 anos. Okay. Aí eu cheguei e ele falou isso aí. Mas assim, você tem que largar a sua faculdade agora. Cara, faltava 1 mês pra terminar o semestre, que eu tinha pego estágio pra caramba, tava tirando nota boa em tudo. 1 mês, ou seja, você paga 5 meses, faltava 1 mês pra terminar o semestre. Eu falei assim, olha, você tem que esperar 1 mês pra eu terminar o semestre. Eu venho. Ele falou, não, você tem que vir agora. Porque mês que vem já vou ter luta pra você. Aí eu assim, caraca. Aí eu falei assim, tem que vir agora. Agora é a hora. Porque pode ser que daqui a 1 mês a oportunidade não seja a mesma que agora. Enfim, resumindo, vai eu me jogar, né? Aí eu fui né, resolvi tudo. Treinei lá e fiquei muito aflita de tipo, falar com o meu treinador lá como sair de lá, sabendo que eu teria o real motivo de sair, porque ele realmente não tava nem aí. E aí, nisso, aconteceu que, pra chegar nessa situação, foi o seguinte, a gente treinava lá e tinha muitos homens com um cartel muito bom de luta, 9-0, 7-0, 4-0. Ele tinha atletas muito bons, só que como não botava muita galera pra lutar, os caras foram saindo, porque tem que pagar as contas, né? Você tem uma vida, né? Foram saindo, foram dando aula e começou a diminuir a galera. E eu lembro que ficou só eu, essa outra menina, né? E mais 2 caras assinando na época, né? E tinha um rapaz novato que chegou lá com 17 anos de idade, mas ele era modelo, ele tinha 2 metros de altura. Ele era enorme. E aí ele resolveu botar um sparring. Nesse dia foi o dia decisivo total, sabe? Eu tava treinando nessas... Foi em 2 semanas que eu decidi, pum, peguei minhas malas e fui pro Rio. Então, quando eu voltei pro Espírito Santo, eu conversei com minha mãe foi tentando falar com minhas irmãs, apesar de que o que mais valia era a minha mãe, conversou com minhas irmãs, né? Conversou com meu pai, que meu pai não tava muito concordando, mas assim, por causa da minha mãe, falou, beleza. E nisso eu fui treinar. E nisso que eu fui treinar, eu lembro que eu fiquei treinando durante uma semana inteira, tal, tava vindo menos homens, só tinha eu, essa menina e mais 2 caras.
Até que aconteceu que teve um sparring. E lá a gente sempre sai na mão com os caras, né? Aí ele botou um colchão no meio assim, e eu saí na mão com esse menino. Se eu não me engano, o nome dele é Samuel, se eu não me engano. Aí nisso, eu fui sair na mão com ele, ele era novato, 17 anos, mas enorme. E tipo assim, cara, não importa se você não sabe lutar, não tem técnica, não tem como. Se o cara tem 2 metros de altura, a porrada, ele já tinha uns 100 quilos, a porrada dele é muito mais forte que a minha. Nisso ele veio com um cruzado assim, puf, bateu na minha cabeça e eu caí desmaiado. E aí nisso, eu levantei assim, isso era normal, tomar nocaute de homem na academia, né? Tava só com homem. E na minha cabeça, como eu já era acostumado com aquilo, na minha cabeça, tipo assim, é mais um dia, entendeu? Só que assim, ele me chamou assim, vem cá, morrendo de rir. E me mostrou a filmagem de eu caindo, porque ele tava na recepção e viu a filmagem. Olha você caindo, kkk. Aí eu pensei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu tava lá no Rio treinando alto nível, com um monte de menina maneira. Pô, eu vim pra cá pra ficar treinando com um menino que acabou de entrar na academia com 17 anos, 2 metros de altura, pra tomar uma porrada que é apagada, sem luta marcada, diminuindo meus neurônios, porque eu tô tomando porrada. E tipo assim, o que eu tô fazendo aqui, cara? Aí eu fui Aí foi muito difícil conversar com ele sobre saída. Ele falou que nada ia dar certo. Ah, porque você não vai aguentar. Falou, vixe, falou. Ele não queria perder eu e, né, a outra menina que acabou indo pra lá depois pro Rio também. Aí ele falou assim: você vai pra lá, você não vai aguentar porque lá é muito quente. Porque lá vai ter muito mosquito. Porque lá você vai ficar sem dinheiro, vai morar na academia, você não vai aguentar. Aí na minha cabeça assim, cara, só vinha assim, cara, você não tem nem noção do que eu posso aguentar pra um sonho que eu tenho. Tipo, naquela hora foi tipo mais uma resposta, cara. Tipo assim, se a pessoa gostasse de você, por mais que é sofrido perder alguém, o que eu não posso fazer pra você, vai lá e faz em outro lugar. Porque ele não podia fazer, já que ele não marcava luta, né? Então, eu peguei e falei assim, beleza, eu fui. Nisso eu fui pro Rio. Cara, agora chega a parte diferenciada da minha história, né? Eu botei na minha cabeça assim no Rio. Você tem alguma pergunta, alguma coisa? Não, porque eu tô falando sem parar. Tá maravilhoso, então, continua, é assim mesmo. O que acontece, né? Quando eu fui pro Rio, tranquei minha faculdade, falei com meus professores da faculdade, meus amigos de faculdade que já sabiam que eu era lutadora. Naquela faculdade era assim, Jéssica é lutadora, tal. E aí eu avisei pra todo mundo, meus professores, você vai largar mesmo pra ir pro Rio? Eu falei assim, vou largar. Pô, você tá tirando nota boa na reprodução, não sei o quê. Eu falei, não, vou largar e vou tentar pelo meu sonho. Porque, pô, a faculdade, eu posso voltar e terminar, né, na minha cabeça. Agora, a luta tem idade. Se não adianta eu falar, vou entrar pro UFC com 40 anos, que não vai. Porque eles não pegam gente de 40 anos e meu corpo não é o mesmo, certo? Então, eu falei assim, cara, a oportunidade é agora. Peguei minhas coisinhas, fui pro Rio de Janeiro. Aí eu fiquei morando na academia, né? E assim que eu cheguei, na semana seguinte eu já lutei Muay Thai. Na outra semana eu lutei Muay Thai de novo. E, tipo, com um mês, eu já tinha uma luta marcada, no próximo mês. Tá? Aí o professor de lá falou assim, eu já tenho luta pra você mês que vem. Aí, realmente tinha. Ele marcou um evento, e ele ainda marcou um evento que era 2 lutas na mesma noite, um GP, né? E aí eu já falei assim, não, já que tá tanto tempo sem lutar, vamos botar pra você lutar 2 vezes na mesma noite. Vamos fazer um GPzão logo, você luta com 2 meninas. Só que assim, né, não é tão fácil, né? Porque as meninas não são, né, ruins, assim, né? Enfim, daí nisso, marcou o GP. Uma menina se machucou e sobrou a outra menina, né? E na minha cabeça... Você que machucou ela ou ela... Não, ela acabou... Minto, perdão, deixa eu voltar um pouco na fita. Eu cheguei lá no Rio, e aí eu lembro, assim, que meu pensamento era o seguinte. Eu falei assim, cara, eu tranquei minha faculdade, faltando um ano pra formar. Eu tinha minha vozinha, que era a única avó, porque os outros já tinham morrido. Meu outro vô, minha outra avó e meu outro vô já tinha morrido. Só tinha essa vozinha, mãe da minha mãe. Eu falei assim, cara, eu tenho minha avó, que eu amo muito, que ela tá velhinha, já tinha uns 84 anos. Eu falei assim, pô, minha avó tá velhinha. Eu amo muito minha avó e eu já tô largando a minha avó numa idade que ela... Pô, eu gosto muito da minha avó, era muito chegada, sabe? Então eu fiquei assim, poxa, eu larguei meu pai e minha mãe no Brasil, no Espírito Santo. Larguei minha faculdade faltando um ano pra formar e larguei a minha... Assim, minha vozinha que eu amo lá. Eu não sei se quando eu voltar ela vai estar aqui. Toda vez eu pensava isso, sabe? Aí eu falei assim, cara, eu não posso faltar treino. Na minha cabeça, todo mundo, meus primos, assim, todo mundo pensava assim, não, apoiavam, mas no fundo tava assim, cara, essa menina é louca. Faltou um pra formar faculdade, veterinária, fez a vida inteira, vai largar pra tentar dar certo. Pô, não vai dar certo, sabe? As pessoas não sonham o seu sonho, elas não entendem, elas não pensam da forma que você entende. Sim. Então, infelizmente, é complicado explicar algo que você acredita e tem fé, sabe? Mas assim, cara, eu tinha total certeza que Deus mandou eu pro Rio, porque, tipo, foi resposta de tudo, sabe? Então, na minha cabeça, eu bem assim, cara, eu vou fazer dar certo. Eu tenho que fazer dar certo, não tem outra opção, eu tenho que fazer dar certo. Eu larguei tudo lá. E aí, nisso que eu fui pro Rio, tipo assim, meu pai me ajudava, acho que com R$200, a mãe com 100, era R$300 por mês. E, tipo, eu morava na academia com as meninas, aí a gente se juntava pra comprar comida, e era, tipo, R$10 cada um pra comprar salsicha, bife de hambúrguer, arroz, o dinheiro era pra pagar campeonato. Então, assim...
E foi vivendo lá no Rio de Janeiro, né? E aí beleza. Aí nisso eu fiz uma luta, ganhei, e eu fui tendo luta marcada o ano inteiro. Aí eu fiz uma luta, ganhei essa luta com um mês que eu cheguei marcado, treinei pra caramba, né, com a Jéssica, o pessoal. Ganhei essa luta, já tinha uma outra luta marcada, aí já tinha sido uma luta que era ao vivo no Canal Combate. Aí eu consegui, inclusive, nessa luta ao vivo no Canal Combate, eu tinha 3-0, né, já tinha 2 vitórias, que eu tinha feito né, na época que eu morava no Espírito Santo. Aí lutei com uma menina chamada Bianca Saltemaia, lá em Curitiba. Ganhei dela no GP, que era pra ser 2 meninas, mas uma não bateu peso. Aí saiu do GP, eu fiquei literalmente só pra lutar com essa menina. Aí eu ganhei dela, fiquei 3-0. Aí nisso, com um mês, já tinha outra luta marcada. Já era no Chotô, que é um dos maiores eventos que tem no Brasil, contra a Joyce Mara. A menina tinha 5-0. 5-1 e eu tinha 3-0. Aí nisso eu lembro que nessa época aí, já mudamos pra morar num alojamento que o professor lá do Rio tinha alugado um alojamento, né? Comprado uma casinha na comunidade lá pra morar todas as meninas que moravam na academia. Aí a gente morava nesse alojamento. Aí nisso eu lembro que tipo assim, eu tava treinando muito, muito, muito pra conseguir trazer essa vitória. E aí nisso eu liguei meu pai me ligou na semana, 1 semana e meia pra luta, sabe? Era ao vivo no combate. Então, ou seja, era a luta mais importante que eu tinha que fazer, né? Era a minha chance. Caraca, meu Deus, tá treinando horrores. Aí meu pai me ligou e falou assim, eu não sei, ele tava irritado, sabe? Sei lá. Aí ele me ligou e falou assim, o que você tá fazendo no Rio? Eu, tipo, tudo bom, pai? Ele, o que você tá fazendo no Rio? Tá vendo aí? Mas ele não sabia que você tinha ido? Não, assim, ele quis tipo assim, assim, o que você tá fazendo no Rio, tá vendo? Era pra você estar aqui, se formar na sua faculdade, ser alguém na vida. Você não vai conseguir ser ninguém na vida. Não vai conseguir ganhar dinheiro nunca, vai ser pobre. Falou, eu acho que ele tava meio irritado, falou isso. Eu até já repeti isso num documentário, eu até falei, meu pai, sinto muito que você falou isso aí, agora tem que repetir o que tu falou, porque é verdade. E aí, nisso, eu fiquei muito chateado com meu pai, sabe? Eu chorei e tal, desliguei o telefone na cara dele e falei, não vou falar com meu pai. Até minha luta pro meu próprio bem, sabe? E eu lembro que eu fiz essa luta e, cara, foi uma das melhores lutas que eu tenho na minha carreira contra essa menina. Eu lutei muito bem. Nossa, eu lutei muito bem, sabe? E naquele dia, o manager que tava comigo, ele tá falando assim, cara, hoje, depois dessa luta, você já tá preparada pra entrar pro UFC. Você lutou muito bem. E o Minotauro viu minha luta, passou assim por mim na mesa, assim, olhou pra mim assim, pô, que luta, hein? Caraca, muito brabo o seu atleta, falou com o professor do Rio, né? E nisso meu pai foi a primeira pessoa a me ligar. E aí ele me ligou e falou assim, caraca, filha, eu tô assistindo sua luta aqui num bar, ao vivo no Canal Combate, meu Deus, você lutou muito, vamos ficar rico junto. Olha só. Aí isso é muito engraçado. Aí eu falei, vamos ficar rico junto, que engraçado, né? Tu não tava apoiando, né? E aí depois desse dia ele já começou a ficar mais... Mas o mais maneiro foi que, assim, foi 7 meses que eu cheguei no Rio. Em 7 meses eu fiz 5 lutas. E eu fiz 5 vitórias. Quase uma por mês. Quase uma por mês. Então, assim, mais uma resposta de Deus, assim, pra minha vida foi o quê? Eu pensei, eu botei na minha cabeça, falei, cara, eu vou treinar muito, 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 porque eu vim aqui pra ser campeão e pra chegar onde eu quero. E eu cheguei num lugar onde o cara tinha me dado o que eu precisava, oportunidade. Entendeu? Então, assim, eu já treinava muito. Eu só precisava de oportunidade. E aí o cara falou, já que essa menina quer lutar, vou tacar a luta pra cima dela. Se ela ganhar bem, se não ganhar bem, vamos ver, né? E tacou a luta pra cima de mim. E eu realmente fiz 5 vitórias em 7 meses. E olha como é que é as coisas, né? Naquele ano, tava tendo uma competição de melhor atleta do ano, geral. Pound por... como é que fala? Pound for pound, né? A gente fala, né? Peso por peso, né? Então, eu tava competindo contra outras meninas que estavam no UFC. Eram brasileiras, mas... Então, assim, naquela época eu tava competindo essa menina que tá no UFC hoje, a Ariane Sorriso, que era também uma atleta que tá no UFC, mais umas outras 2 meninas, acho que é a Sara... umas outras 2 meninas lá. Enfim, estavam umas 5, 6 meninas competindo como melhor atleta do ano, né? No prêmio Oswaldo Paquetá, que é um negócio de prêmio que eles fazem todo ano pra melhor equipe, melhor atleta e tudo. E eu lembro que eu ganhei aquele ano, né? De 2017, eu ganhei aquele ano como o melhor atleta do ano. Eu competindo contra essas meninas. Então, eu voltei pro Espírito Santo no 2018. Tipo assim, eu fiquei lá, eu fui pra lá em maio, né? Faltando um mês pra formar, que a faculdade terminaria em junho, o semestre, né? Como eu disse. Aí, nisso, eu fui pro Rio, treinei, fiz 5 lutas em 7 meses. Terminei o ano com... Naquela época, naquele ano, eu tinha feito 4 lutas. E no ano seguinte, eu fiz mais uma em fevereiro. Então, eu fiz 5 lutas em 7 meses, 5 vitórias. Mas eu tinha feito exatamente 4 lutas em 6 meses naquele ano. Então, quando acabou o ano, eu terminei o ano com o melhor atleta do ano, 6-0, e voltei pro Espírito Santo com o prêmio de melhor atleta do ano,
6x0, melhor atleta do Brasil, tava número 1 no ranking na minha categoria. E, tipo assim, eu voltei, tipo assim, pro Espírito Santo, porque eu fiquei 6 meses longe da minha família, eu voltei e falei assim, caraca, olha o que eu consegui fazer. Eu fui pro Rio, me dediquei e mostrei que eu ganhei. Pô, eu simplesmente subi na mídia de uma forma, assim, sabe? Sem derrota nenhuma. Sem derrota nenhuma. E eu fiquei famosa nacionalmente, porque as meninas das outras equipes, a Nova União, que era uma academia famosa lá, não sei se você deve saber, né? Nova União, né? De José Aldo. As meninas da Nova União, as meninas de outras equipes, da chutebox, sabe, das equipes grandes, já sabiam quem era Jéssica Delboni. Porque, pô, eu tinha batido numa galera em 5 meses. Pô, 4 vitórias, terminei o ano com o melhor atleta do ano, eu saí na mídia. E sem contar que não foi só essas lutas. Eu também, durante esse tempo, eu fiz luta de Muay Thai, fiz luta de boxe de praia. E fui competindo no jiu-jitsu, competindo e foi ganhando tudo. E foi... eu voltei cheio da moral. Voltou grandona, né, Espírito Santo? Pô, voltei cheio da moral. Todo mundo queria fazer entrevista comigo. Foi muito legal. E nisso, né, resumidamente, né, que eu tô só falando. Não, continua. Que eu tô só falando. Eu tive a oportunidade de ir pra luta da Jéssica Andrade com ela, que foi em janeiro, no 2018, né? O treinador do Rio falou assim, olha, a Andrade vai lutar com a Tisha Torres. Ela é faixa preta taekwondo. Tem um jogo parecido com o teu, Delboni, né? E eu era o único que tinha visto americano também. Falei assim, então nós queremos... Ele fez juntou a galera e falou assim, ó, nós queremos levar a Jéssica Delboni com a gente. E aí foi a primeira vez que fui sair do Brasil. Aí eu fui sair e a luta dela foi exatamente em Orlando, né? Que foi maravilhoso. Porque eu conheci a Disney, né? Aí, tipo, a Jéssica é coração aberto, maravilhosa. E, tipo, me levou pra lutar na luta dela, pra ser a corner dela e parceira de treino. Então, além de a gente treinar na academia, eu tive a oportunidade de viajar pra fora do Brasil. E quando eu tava lá nos Estados Unidos, esse professor nosso que era do Rio, ele falou pra mim e falou assim, olha, Jéssica, tem uma coisa. Quando você voltar, eu tenho uma luta pra você em fevereiro. E a gente tava lá, comendo horrores, se divertindo. Em fevereiro. Ó, aí, foi fevereiro? Foi fevereiro ou março. Aí eu falei assim, contra a Liane Piruzinho. O nome dela é Liane Piruzinho. Aí eu tava com 6x0. Aí ele falou assim, ela tá com 6x1, né? E ela faixa preta de Muay Thai, dura de Muay Thai, bem mais alta que eu e tal. Eu bem assim, caraca, a Liana é uma pica, ferrou, né? Aí ele falou assim, mas tu também é, né? Agora tem uma coisa, quem ganhar essa luta, assina com o evento grande. E nós estamos em vista aí do ou Rising, que é o antigo Pride, ou Invicta FC. E ela já era uma menina que tinha lutado evento grande, né? Aí nisso eu falei assim, putz, essa luta é agora. Voltei, fiz o camp todo, fui lá e lutei com a Liana e ganhei dela. Ganhei da Liana. Aí eu fiz 7x0 e assinei com o Invicta FC, que é o evento americano. Que eu tô até hoje, no caso, né? E é isso. E aí, cara, que assim, esse início de história da minha vida, assim, foi... que eu falo assim, eu tenho orgulho de contar, assim, porque realmente... Mas é muito gostoso de ouvir, sabia? Por isso que acho que eu nem não falei nada, porque é gostoso ouvir uma história dessa. E aí, e quando que você veio pra cá, para os Estados Unidos? Eu vim pra cá em 28 de setembro de 2023? 22? Não, peraí, 22. 22, nós estamos 25. Mas você assinou o contrato com eles. E aí o quê? Em 2018, eu assinei o contrato com Invicta. Sim, em 2018 eu assinei com Invicta. E aí é pra vir pra cá ou não? Não tinha nada sobre aqui, tudo lá? Não, o Invicta é aqui nos Estados Unidos, então, né? Sempre em várias localidades. Sim. Aí a primeira luta foi em Oklahoma. Eu perdi na estreia, aí eu desci a categoria, porque no Brasil eu lutava com 115 libras, né? Que é 52 quilos, categoria da Andrade, né? Tal, que tem no UFC. Aí eu falei, pô, vamos assinar no Invicta, vamos descer a categoria. Vamos descer pra 47,5 quilos. Por quê? Porque eu sou pequena. Então a gente pensou, entendi. porque eu sou pequena. No Brasil, o que acontece? Tem essa categoria em alguns eventos, só que assim, não vale a pena. Eu desço, agora eu tô com 60 quilos, certo? Então, assim, eu descia bastante peso pra 47,5, eu me desgastava muito. Entendi. Porque eu fico bem, bem magrinha. E eu sou uma menina que eu sempre treino com meninas maiores. Então, assim, eu sou acostumada a fazer força. Então, quando eu desço pra 47,5 quilos, eu não sou tão rápida quanto as meninas de 47,5, porque as meninas mantêm 54 quilos. Eu sempre mantenho 60. Porque eu sempre lutei de 52 quilos. Eu sou, né, um pouco mais pesadinha, minha genética é diferente. Então, o que acontece? A gente resolveu, vamos descer pra categoria de 47 quilos? Vamos. Tá, vamos tentar ver como é que é. E nisso eu fiquei no Invicta nessa categoria. E assim, às vezes a gente pensa assim, porque eu sou menor, eu vou descer a categoria. Não é tão assim, sabe? Às vezes você não faz tão bem pra você. Às vezes você tem que ver. Porque às vezes o atleta luta melhor em uma categoria, eu luto em outra, entendeu? E nisso eu desci, eu acabei perdendo na estreia. Aí depois eu ganhei de novo. Aí depois eu lutei no Brasil, ganhei. Aí depois eu lutei e perdi. Aí depois eu, entendeu? Foi nessas assim, idas e vindas. E aí eu lembro... E sempre no 48? No Brasil eu lutei 5-2, porque o Invicta ele tem um contrato voltou. aberto. Okay. Aí então no Brasil, o que eu tô querendo dizer é o quê? Tipo, no Brasil tem umas categorias 48 também.
Só que não vale a pena, porque lá eles não pagam... No Brasil a gente não ganha muito bem, entendeu? Então, pra mim, não valeria a pena desgastar tanto meu corpo pra receber merreca, 1.000 conto, sabe? Agora, o Invicta eu já ganhava um valor melhor, ele era em dólar. Então, pra mim, pô, aí vale a pena descer o peso. Porque eu tô descendo pra uma categoria que eu consigo bater, apesar do sofrimento, mas eu recebo bem pra aquilo. Então, no Brasil, não valeria a pena descer pro 48. Entendi. Entendeu? Então, lá, beleza. Então, eu preferi ficar 52 no Brasil. E, assim, eu ia muito bem no 48, sabe? Inclusive, hoje eu tenho 17 lutas profissionais. E dessas 17 lutas, 11 foram lutas no 52. E 11 foi como? 10 vitórias e 1 derrota. Então, ou seja, na 52 eu ganhei 10 vezes e perdi uma. Contra as meninas duras, sabe? Então assim, eu tenho que olhar no cálculo o que valeu mais a pena, entendeu? E no cálculo, 5-2 valeu mais a pena pra mim. Porque eu sou uma menina que eu consigo bater de frente com as meninas 5-2 porque eu sou forte, entendeu? Enfim. Aí o que aconteceu? Eu perdi, ganhei e tal. Na época da pandemia, em 2020, eu fui junto com a Jéssica pra uma luta que tinha em Abu Dhabi, na época da pandemia, lembra? O UFC começou a fazer uns aviões fretados pra ir pra Abu Dhabi, pra poder estar fazendo lutas no evento lá em Abu Dhabi, né? E aí, nisso, foi onde eu viajei junto com ela pra essa luta dela, né? E com uma outra menina da equipe lá. E nisso eu fiquei lá. E aí tinha uma oportunidade. O nosso treinador lá do Rio, ele queria que a gente viesse pros Estados Unidos. Ele queria de mudar pra cá pros Estados Unidos e trazer todo mundo, né? Sempre teve esse sonho. Ele, eu quero vir pra cá, quero vir pros Estados Unidos. Não sei o quê, enfim. E ele queria trazer todo mundo pra lá. Primeiro as linhas de frente, que eram meninas que tinham contrato com o evento americano. Né? E depois o restante. Só que acontece, não tinha como entrar nos Estados Unidos vindo do Brasil. Tinha que ficar de quarentena com um país que tinha abertura com os Estados Unidos de pelo menos 15 dias, certo? Só podia entrar nos Estados Unidos quem tivesse 15 dias de quarentena num país que pudesse entrar para os Estados Unidos. No caso, o Brasil não era um deles. Como a gente foi para Abu Dhabi e nós ficamos lá, exatamente, 14, 15 dias, aí ele pediu pra volta do UFC ser diretamente para os Estados Unidos. Ele falou, vamos para os Estados Unidos, porque a única forma de você lutar no Invicta agora é você estar nos Estados Unidos. Porque se for o Brasil, já era. O Brasil já era, porque eles não estão... Invicta não tá chamando, os Estados Unidos não tá entrando ninguém. Então, vamos, né? E nisso eu vim, fiquei aqui treinando uns 2, 3 meses. A intenção era vir pra morar, no caso, no que ele queria. E nisso, assim que eu pisei, é que ele pediu uma luta no Invicta. E como tava em época de pandemia, a gente lutou na 5-2. Eu lutei nas 52 quilos no Invicta, não lutei no 48. Nisso, nesse dia que eu lutei, tinha o cinturão da 48 em jogo. E eu tava lutando na 52 contra a Érica de Pusco, que era uma menina que foi campeã da 48. Ela é ex-campeã da 48. E nisso eu lutei com a Érica, fizemos um lutão, né? Menina, gente boa pra caramba, adoro ela, até sigo na rede social, ela, é muito maneira, muito bacana, muito gente boa. Eu lutei contra ela, né? Fizemos até amizade depois disso, ganhei dela, e naquele dia, uma menina americana chamada Alessia, ela ganhou o cinturão. Como eu, acabei de ganhar da menina que era campeã das 48 quilos antigamente. Ela é 5'2". A menina ganhou da Michelle Watson, ela tem várias lutas com meninas muito duras. A Érica, super dura ela. Aí eu falei assim, acabei de ganhar da Érica, é minha chance. Quando fizeram a filmagem logo depois da luta, eu falei, cara, então, Shannon era dona do Invicta, né? Shannon, eu queria pedir, inclusive hoje, que eu tô vendo que a menina americana acabou de ganhar o cinturão, eu quero pedir hoje pra você me dar a oportunidade de lutar o título na 48, porque eu acabei de ganhar da Érica, que era a campeã da 48, antigamente. Nisso, pedido concedido. Enfim, posso continuar a falar? Pode. Agora chega outra parte da história, da minha história, que eu gosto muito de contar. Beleza, aí já era 2021, né? Estamos em 2021, a pandemia tinha acabado de acontecer, né? Os treinos estavam voltando no Brasil. Aí nisso eu tava ali, né? Eu tava tentando arrumar uma menina no Brasil pra lutar comigo, mas assim, eu tava um Sherdog, assim, já de tipo assim, de 9-1. Então, assim, eu tava com 9-1 na minha carreira. Tinha 10 lutas e um Sherdog bom. E quando você vai ficando com um Sherdog muito bom, tipo, muita vitória e pouca derrota, vai ficando mais difícil de achar adversário. Porque não é qualquer um que lutar com você. E certamente aqui lutar com você é uma menina que tem peito pra sair na mão, porque você sabe, Porque ninguém quer perder e ela se ninguém quer perder. Então, assim, ou ela tá pensando assim, se eu ganhar da Jéssica eu vou subir, então é uma oportunidade pra mim. Ou é uma menina que tem vontade mesmo e vai bater de frente. Nisso, eu tava treinando pra uma luta que tava tentando arrumar outra pra mim. E toda vez que arrumava uma menina, a menina dava 1 semana e meia e saia da luta. Uma semana pra luta, saia da luta. A menina tava tentando arrumar uma luta com a menina e a menina falava que tava machucada, saía. Arrumava a outra, tava machucada, saía. Mas foi bom, porque eu fiquei num camp, sabe? Até que o Invicta foi e mandou mensagem. Seguinte, vamos dar chance de você lutar pelo título, mas é mês que vem. Aí eu tava com 63 quilos. E o título, você tem que bater cravado o peso, que é 47,600. Aí eu, caraca, eu tenho um mês pra perder 15 quilos. Ferrou, meu. Pá. Eu corri atrás de perder peso. E casou foi o seguinte, que
Os Estados Unidos tinha acabado de abrir pra você, tipo assim, meio que ir, mas você tem que ficar de quarentena em algum lugar. Isso. Então, assim, eu vou pros Estados Unidos? Vou, mas eu tenho que ficar de quarentena naquele lugar, certo? Então, o que aconteceu? Me deram... Não, minto, foi 1 mês e 10 dias. Que me deram luta com 1 mês e 10 dias. Nisso, tinha uma amiga, uma menina da equipe, indo lutar o PFL, que era aqui nos Estados Unidos, mas era lá em New Jersey. Aí, nisso, a Mariana Moraes e foi chamada pra lutar o PFL. E aí, o meu coach lá falou assim, Delboni, seguinte, vai com a Mariana, porque você já vai ficar de quarentena nesse hotel com ela, treinando. De lá, você vai partir pra Kansas, onde vai ser sua luta. Aí, eu falei assim, caraca, beleza. Resumindo, 10 dias eu fiquei no Rio. Eu fiquei 1 mês, foi... Não, minto, foi 10 dias no Rio, 20 dias em New Jersey. É New Jersey, vou chamar de New Jersey. É porque tem New York, tem... New York, New Jersey. Os dois. Era New... Orleans. Não, era do lado de New York. New Jersey. Então era New Jersey mesmo. Isso aí, New Jersey. Até confundiu. Desculpa, galera. Desculpa. Mas enfim. Daí eu tava lá em New Jersey, dentro de um hotel. Pô, a galera lá, né? O Verdun tava lá, tava lutando. Tava a galera que ia lutar o PFL na época. O Verdun já era do PFL. E aí eu fiquei 20 dias de quarentena nesse hotel, treinando como? Cara, esteira, musculação. Eu só fazia treino com a Mariana, porque só tinha ela pra eu treinar. Então eu fazia 1 hora de treino com ela por dia. Tinha um amigo nosso que era o Renan, que tava puxando uma manopla pra ela de boxe. E tava lá puxando pra mim também. Então eu treinava boxe com ele. Fazia troca de esgrima e chão com ela. Apesar de que ela tava lutando nos 70 quilos e eu tava indo lutar de 47. Então assim, a gente fazia mais solto, sabe? E fazia musculação e correr na esteira. Meu, eu só sabia treinar. Eu falava assim, se eu só posso correr na esteira, então só vou correr na esteira. Eu tenho que treinar. E eu fiquei treinando pra perder meu peso, né? Cara, o nosso ex-treinador, o Paraná, o Giliard Paraná, tava aqui em Las Vegas com a Jéssica Andrade. E aí ele falou, ó, vem pra cá pra Las Vegas antes da sua luta. Aí eu passei 1 semana em Vegas e a outra semana já tava indo pra luta. Então, resumindo, vim pra cá pra Vegas na semana antes da minha luta. Lutei. E aí que tá a parte da história. Deixa eu beber água, gente. Desculpa. Não era pra ser 40 minutos, já tá passando. Não, tá bom. Pera aí. Agora, vamos lá. Aí acontece, nisso, eu vim pra cá, pra Las Vegas. Terminei meu camp aqui. Só que acontece, esse nosso ex-treinador, né? Que já aconteceu muita coisa. O que acontece? Ele tava assim, não, porque eu vou alugar uma casa, agora eu vou comprar um carro, eu não posso te ajudar a treinar. E eu ficava assim, caramba, faltou 1 semana pra eu lutar o título do Invicta FC e eu preciso que você esteja presente pra me ajudar, porque só tenho 1 semana com você. Então, por favor, fica presente aqui pra me ajudar. Ele tava muito focado em alugar casa, alugar carro, fazer isso, fazer aquilo, eu não tava dando muita bola. Aí eu pedi a Andrade, por favor, Andrade, me ajuda. E a Mariana já tinha passado a luta dela, eu preciso de vocês pra treinar. E ele vivia numa rotina assim de tipo assim, a gente não podia visitar a academia dos outros. Então ele não deixava a gente visitar. Aí ele deixou eu ir treinar, ele só deixou eu ir treinar na Raquel e no Renato Canuto, que hoje é a academia que eu sou faixa preta deles de jiu-jitsu aqui em Las Vegas, que é a Hybrid Jiu-Jitsu. Eles tinham antes a academia na Venom, né? E deixou eu conhecer eles, treinar com eles. Daí eu treinei um pouquinho antes da minha luta lá, na semana antes, jiu-jitsu, né? No gi mais, mas assim, e correndo na rua, continuei. Quando chegou na luta, eu lutei com a menina 5 rounds, 5 minutos. Eu ganhei a luta. Quando acabou a luta, eu tava com o braço erguido e falei, caraca, ganhei. A menina tava assim, ó. Eu ganhei a luta, juro, ganhei a luta. Mas olha como é que Deus escreve certo com minhas tortas, né? Olha só. Aí que vai a história de novo, né? Deus sempre inventando uma pegadinha pra mim, né? Vamos lá. Aí aconteceu. Eu ergui o braço, caraca, venci. Comecei a chorar, tava felizona. Tirei um peso das minhas costas, porque eu tinha ficado, quarentena aqui, quarentena ali. Fica sem ninguém pra treinar. Treinei correndo na esteira, peso, trocando esgrima, isso, aquilo. A parte boa foi que eu nunca deixei de treinar no Rio. Eu sempre, na minha cabeça, estava num camp invisível. Então, na minha cabeça, eu sempre tô treinado. Aí, aconteceu que levantaram o braço da minha decisão dividida. A Alessia Zaptella levantou o braço dela. Aí eu, hã? Eu virei, você vai ver na câmera, se você ver o vídeo, eu tava assim, hã? Tipo assim, como assim ela venceu? Caraca, eu fiquei indignado. Eu fiquei assim, o quê? Aí, o meu treinador fez assim, a Jéssica fez assim, tipo assim, como assim, né? Fui pro camarim, né, com eles. Eu olhei assim e falei assim, cara... Preciso de um tempo. Não, nem quero treinar mais. Vou ficar agora, eu vou parar um tempo de treinar, preciso de um tempo pra minha vida. Pô, treinei pra caraca 4 meses seguidos, porque antes da luta eu já tava com um camp de outras lutas marcado, que foi cancelado. Ela falou assim, mestre, seguinte, eu preciso de um tempo, eu não vou falar que eu vou desistir, mas eu preciso de um tempo parado agora pra minha mente. Cara, fiz um camp enorme, fiquei de quarentena, vim pra cá, vim pra lá. Eu preciso de um tempo, vou parar de treinar um pouco, porque, olha só, tá vendo aí? Toda vez que eu tô perto de algo muito grande na minha vida, aconteceu alguma coisa. Aí nisso foi onde a Shannon chegou pra mim, e aí eu posso falar hoje, né? Ela chegou num camarim e falou assim, olha só, eu não sei o que passou na cabeça
dos juízes, tá? Pra mim, você venceu a luta. Pô, a dona do Invicta falou, mas vai ter um GP daqui a 3 semanas. Um GP de 3 lutas na mesma noite. E tipo assim, quem ganhar esse GP vai ser a próxima desafiante do cinturão. Então, se você ganhasse hoje, daqui a 3 semanas já teria esse GP. E eu tava assim, tinham me dado a oportunidade talvez de disputar o GP, mas como me deram a oportunidade do cinturão, eles falaram assim, não, então tira a Jéssica do GP porque ela vai lutar diretamente no cinturão. Ela já pediu o cinturão e vai lutar o cinturão. Aí, quando eu perdi, ela falou assim, olha, cara, pra mim, você é a menina que, tipo assim, tá de linha de frente nesse GP, porque você é mais experiente, você acabou de ganhar da campeã. Então, cara, eu te peço, se você quiser, fica aqui nos Estados Unidos mais 3 semanas pra você lutar esse GP de 3 lutas na mesma noite. Aí eu parei assim, e era uma grana boa, sabe? Aí ela falou assim, ó, o valor vai ser tal. Aí eu olhei pro meu treinador assim, né? Porque ele olhou pra mim assim, pelo amor de Deus, tu vai lutar de Aceito isso GP. aí. Vamos ficar mais 3 semanas aqui. Aí ele falou comigo assim, uma coisa assim, por mais que, né, aconteceu tudo assim que ele fez, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, olha, cara, você já tá treinada, você acabou de ganhar da campeã, a dona do evento veio pedir pra você lutar o GP. Fica aqui e vamos lutar GP. Se você perder ou não quiser mais, depois beleza, tu para. Mas tenta esse GP, porque você tá preparado. Já tá treinado, você vai só perder um pouquinho mais de peso, vai manter o peso e vai lutar. Outra coisa que você tem que lembrar é que pode ser que faz parte da sua história isso aí, né? E eu pensei assim, e aí que entra a parte, né, de outra resposta de Deus, né? Eu tinha tido um sonho, cara, umas 2 semanas antes da minha luta pelo cinturão contra essa menina americana, em que eu ganhava mais de uma luta numa noite. Eu tinha tido um sonho. Falei, pô, ganhei mais de uma luta numa noite. Aí um amigo... Eu não sei, mas acho que cada um tem uma forma de conversar com Deus e tem respostas de coisas diferentes, mas Deus falava muito comigo através de sonho, né? E nisso eu sempre sonhava que eu ia ganhar uma luta antes de ganhar uma luta. E eu não tinha tido sonho de que eu ia ganhar aquela luta que eu ia fazer. Então eu falei, putz, Deus não me deu o sonho dessa vitória. Mas eu tinha tido um sonho que eu ia ganhar mais de uma luta numa noite. E aí foi onde aconteceu que um amigo meu falou assim, Jéssica, eu sonhei, cara, que você tinha ganhado e você tava com um troféu desse tamanho do teu lado. Um troféu enorme, desse tamanho do teu lado. Aí um outro amigo meu tinha tido um sonho e me ligou e falou assim, pô, Jéssica, tive um sonho com você. E assim, tô juntando, resumidamente, tá? Antes do cinturão, antes de ter lutado do cinturão. Eu falei, ó, tive um sonho com você. Cara, você tava com 2 coisas, você tava com um cinturão e com um troféu muito grande. Parecia que você tinha lutado e ganhado um cinturão e um troféu gigante. Aí eu bem assim... Pô, então eu com certeza vou ser campeã dessa luta. Fui lá e perdi. Aí teve... Já na primeira? Não, eu perdi no cinturão. Tá, no entendeu? cinturão, sim. Aí nisso eu tô contando que esse sonho Pensei deles que foi já antes tá de eu lutar o das cinturão. 3, Não. Aí isso foi antes de eu lutar o cinturão. Aí eu pensei assim... Aí na hora que ela me ofereceu esse GP, eu fiquei assim... Putz, na minha mente, eu falei assim, cara... Aí eu parei assim, eu falei assim... Às vezes não era aquilo lá. Vamos ficar mais 3 semanas, tô preparado, vamos lutar. Aí na minha cabeça veio assim, cara, eu tô aqui porque Deus quer que eu lute esse GP. Porque ele me deu um sonho de mais de uma luta na mesma noite. Aí eu comecei a pensar, e sabe o que era quem ganhasse o GP, ganhava um troféu que era literalmente do meu tamanho. Então, assim, já vem na minha mente batendo, né? E já tinham gostado, batendo o sonho. Aí nisso, beleza, tinha tido... Aí era 30 na mesma noite, ou seja, 8 meninas pra fazer 30 na mesma noite. Cara, aí eu fiquei treinando. E até então não tinha divulgado quem seriam as meninas, mas pegaram todas as meninas que tinham, assim, na categoria, assim, que queriam lutar e tal. E aí, nisso, eu voltei pra lutar. E aí, quando eu voltei pra lutar de GP... Tô falando demais, né? Não, pode falar, termina. Quando eu voltei pra lutar de GP, eu voltei assim, cara... Eu voltei assim, Deus, você me trouxe até aqui, porque isso é coisa tua. Quando tem uma coisinha, assim, pra fazer uma história gigante, é coisa de Deus, sabe? Aí eu falei assim, cara... Deus, você sabe que eu não gosto dos Estados Unidos, porque assim, eu quero voltar pro Rio de Janeiro, minha casinha, minha kitnetzinha lá. Eu falei assim, se eu tô aqui, pai, é porque você queria que eu estivesse aqui. Então, eu tenho certeza que hoje você vai me fazer campeã. Não sei como você vai fazer. Mas você vai fazer. E assim, era assim, sabe? 3 lutas na mesma noite. E era bem assim, a primeira luta era somente 5 minutos. A segunda luta era somente 5 minutos. A última ia ser 3 rounds, 5 minutos. Então, a luta completa. Então, na luta era como? Eu ia fazer 5 minutos apenas, por exemplo, com você. Aí, eu tinha que ter... Eles iam ver como a luta. Ou você finaliza, ou você nocauteia. Ou quem vai mostrar mais agressividade ou vontade de vencer era que ia passar para a próxima fase. Então, eu falei assim com Deus, assim. Eu lembro que eu falei exatamente assim. Antes de eu entrar, eu tenho o costume de abaixar, ajoelhar assim. E fazer uma oração muito rápida. E tem uma oração que eu fazia, assim, rapidamente pra Deus, assim, que a Jéssica Andrade contou que a mãe dela fazia pra ela, e eu peguei isso pra mim, sabe? Que a mãe dela fazia pra ela.
filha, pede pra Deus te dar a força de sanção. Eu não consigo imitar a voz da mãe dela, que é muito bonitinha, mas eu lembro que ela sempre fala com a voz da mãe dela. A força de Sansão, a fé de Davi, de Jó e de Abraão. E a coragem de Davi, a força de Sansão e a fé de Jó e de Abraão. E ela falava isso. E aí eu repetia isso todas as minhas lutas depois que ela me contou isso. Mas aquele dia eu pedi isso a Deus e falei assim, Senhor, se o Senhor me trouxe aqui, eu te peço que você me dê sabedoria para que eu tenha estratégia correta para cada luta que eu vou fazer. Porque eu só fiquei sabendo que menina que era minha adversária da primeira luta um dia antes. Porque a primeira luta... Um pouquinho. Não dá. Não, eu tinha visto o vídeo de todas as meninas independentes que ia fazer. Okay. Só que a primeira luta era votação. Quem quisesse fazer. E aí, o que acontece? Tinha uma menina nesse GP que era parceira de equipe dessa menina que eu tinha lutado. Dessa Zaptela. Que era uma menina super debochada e falava merda na rede social, sabe? Que tinha ganhado, mas perdido, sabe? Sim. E aí, nisso, eu pensei assim, cara, o que eu vou fazer? Vou pedir pra todo mundo do Brasil votar pra eu lutar contra a parceira de equipe dela. Porque ela falou comigo assim, eu vou ganhar de você, vou ser campeã, que não sei o quê. Aí eu falei assim, então demorou, você vai lutar comigo mesmo, tá? Aí eu falei, galera, seguinte, comecei a botar pressão na rede social, família, amigo, WhatsApp. Coloca galera, seguinte, todo mundo vai votar pra eu lutar contra essa amiguinha dela, que agora eu vou lutar contra ela. Porque na minha cabeça, pô, se ela me viu ganhar da amiga dela, porque eu ganhei, ela vai ter que ter peito pra lutar comigo, porque ela já sabe que a amiga dela que bate nela no treino, eu bati nela também. Enfim. Aí aconteceu que todo mundo voltou pra eu lutar contra ela. E aí deu de cara. Eu e ela, primeiro round. Aí eu falei assim, Deus, eu sabia que ela tinha um bom jiu-jitsu e tal. E ela sabe que eu sou da trocação. Eu falei, cara, eu vou botar ela pra baixo. Vou trocar e inverter o papel. E vou ficar batendo de ground and pound. Não deu outra. Enfim. Aí na minha cabeça, eu falei assim, Deus, me dá a estratégia corretinha pra cada luta. Cara, eu entrei, bum. Fui lá e derrubei ela. Fiquei batendo por cima, ganhei a primeira luta. Foi pra segunda fase. Aí na segunda luta, a menina era boxeadora, só que faixa preta de jiu-jitsu. Aí que eu pensei, pô, vou fazer... O que a gente... Estratégia contra o boxeador? Pô, vou chutar bastante as pernas dela. Porque aí... E vou ficar longe pra ela não querer me agarrar. Chutei... A luta, eu fiz um round de segundos só chutando a perna dessa menina e metendo pau. Eu metia porrada na cara dela pra estourar o nariz dela e chutava. Tem até uma foto que ela tá sangrando horrores assim, eu chutando e o sangue caindo assim, ó. Plá. Massa. E aí eu ganhei dessa menina. Enfim, só sei que eu fui pra final, né? E aí o que acontece, que é o mais legal, é que como eu era a menina que tinha ganhado dessa guria, que era essa Zaptela, todas as meninas que estavam lá naquele GP estavam me respeitando. Porque sabiam que, tipo assim, elas tinham visto a luta e todas elas passavam por mim e falavam assim, cara, eu também acho que você ganhou o cinturão. Então todas elas sabiam e estavam assim, com medo de mim. Tipo assim, putz, a Jéssica acabou de ganhar, ela é a mais dura que tem na categoria. E nenhuma menina queria muito ir comigo, sabe? Porque ficava assim, putz, a Jéssica bateu na Zaptela. E aí, nisso, todas elas me respeitavam. E assim que eu ia ganhando, eu ganhei a primeira luta, as meninas que já tinham perdido, tinha saído do GP, elas olhavam pra mim, ia lá no meu corner e falavam assim, ó, cara, vai que é tua, você vai ganhar. Tipo assim, estavam torcendo por mim, sabe? Independente, tava tipo assim, pô, meu. Sim. Porque, assim, eu acho que a gente tem que tratar as pessoas assim, como a gente gostaria de ser tratado, né? E essa menina americana, ela é muito debochada e fala muita merda. E eu acho assim, pô, ganhei da pessoa, lutei, perdi, sei lá, faz amizade, conversa. A gente tá ali, é o nosso trabalho, a gente é obrigada ganhar, outro perder, entendeu? A não ser que a menina foi uma menina meio idiota, assim, igual essa menina, que eu não gostava. E essa menina, que eu tinha perdido, ganhado o cinturão, ela estava de frente, comentando as lutas de frente pro cage. Então ela tava vendo cada luta que eu fazia. E cada luta que eu fazia, eu olhava assim, eu falava assim, eu não vou apontar no início, mas toda vez que eu vencer, eu vou olhar pra cara dela. Aí eu venci a primeira, que era amiga dela, ela tava assim, ó. Aí eu olhei pra ela assim, ó, fiz assim pra ela. Aí eu falei assim, ó, tô chegando. Aí foi a segunda luta. Na segunda luta, eu fui lá e destruí a menina, o nariz, pô, você sangrando, chutei perna pra caramba. Aí eu olhei pra ela assim, ó, fiz assim, ó, falta só mais uma. Quando chegou na última luta, o que acontece? Tem uma menina que eu lutei no Invicta FC chamada Lindsay Van Zandt. E ela é uma menina super gente boa. E nós fizemos uma luta já na categoria 48. E ela tem um Sherdog bom. Ela tinha 8, assim, ela tinha 8-5. E eu tinha... Nós duas era a que mais tinha um Sherdog grande. Assim, as que mais tinham luta na categoria. Naquele dia do GP era eu e ela. E a gente eu tinha feito uma luta com ela já no Invicta, onde eu ganhei por decisão dividida. E nós estávamos na van, indo pro evento, no dia do GP. E a gente sentou um do lado da outra. Aí eu olhei pra ela assim e falei assim, cara... Se for pra final, eu acho que tanto eu quanto você são umas meninas que merecem estar na final junto. E ela é uma menina maneira, sabe? Ela olhou pra mim e falou assim, cara, eu acho que você ganhou aquele cinturão e eu espero ir na final com você. Porque ela olhou pra mim e falou assim, eu acho que você merece isso e eu também. Nós somos as vezes mais experientes. Vamos fazer esse final junto. Aí eu falei, demorou, vamos fazer final junto. Cumprimentamos, pá. Vamos fazer final junto. Aí o que aconteceu? Ela ganhou as duas primeiras e eu ganhei as duas primeiras. E aí a gente ia lutar na final junto. Nisso, fizeram uma entrevista comigo e com ela antes da nossa luta. Porque tava passando o evento, né? E aí, essa menina que era campeã do cinturão,
Perguntaram pra ela assim, quem você acha que vai ganhar? Ela falou assim, eu acho que vai ser a Lindsay, que vai ganhar da Jéssica, porque ela já não gostava de mim, né? Ela tava tentando engolir a situação de ter perdido pra mim. E aí, os outros, porque não foi só eu, mas saiu, tem um site chamado Sherdog, que é o maior site de lutas, que fala o cartel do atleta. Hoje tem o Tapology e o Sherdog. No Brasil, se você procurar Sherdog, é o site que falava de todas as lutas da pessoa, com quem perdeu, quem ganhou, qual round, finalizou, nocauteou, enfim. Aí, aconteceu que o Sherdog foi e postou assim, ó, o maior roubo do MMA feminino foi a luta com Jéssica contra a Zaptela. A Jéssica ganhou da Zaptela e deram a vitória pra americana. E esse site é americano. E ele postou lá que foi o maior roubo do MMA feminino. Então, assim, até ela viu o Sherdog e falou assim, putz, todo mundo tá contra mim, entendeu? Enfim, nessa, ela tava tão bolada comigo que na entrevista que fez com ela no GP, ela falou assim, eu acho que quem vai ganhar vai ser a Lindsay. Porque a Lindsay, bateu bastante numa, finalizou a outra. Eu acho que ela vai ganhar da Delboni. Agora fizeram a entrevista contra a Lindsay e falou assim com ela assim, o que você acha que... Qual vai ser sua luta contra... Como vai ser sua luta na final contra a Jéssica? Ela falou exatamente assim. Falou, olha, se eu ganhar da Jéssica hoje, a Zaptela vai ser mais fácil. Porque a Jéssica é muito dura. E ela falou exatamente assim. E aí, essa Zaptela viu a gravação dela e pensou, putz, ficou puta, né? Aí, nisso, fizemos a final junto. E foi muito legal fazer a final com ela. Fizemos um lutaço de 3 rounds. Ganhei a luta, por ponto. Mas assim, se quebramos na porrada, foi massa. E aí, eu ganhei a luta. E aí, fizeram a nossa encarada minha e dessa menina do cinturão. Aí, eu tava com um troféu desse tamanho do meu lado. No qual eu tinha tido um sonho. E tinha ganhado mais de uma luta numa noite, né? Que foram 3 lutas. E ela veio com o cinturão, chamaram ela pra subir no cage. E aí botaram nós duas de frente. Na hora que ela subiu no cage... Não, na hora que eu terminei minha última luta da noite, eu tirei pra bucal, joguei no chão assim e falei assim, ó... Se prepara, tá? Vou te pegar em setembro, vou te meter a porrada. Porque eu tava nervosa com essa menina. Falou muita merda. Vou te meter a porrada e tal. Aí ela subiu no cage toda desconcertada, assim, ó. Subiu. Cara, tem um documentário que fizeram. O Invicta fez um documentário com essa história. Tá no... Depois lá, galera, se quiserem assistir. É um documentário de 20 minutos. 25 minutos contando a minha história todinha, como eu contei hoje, mas em inglês, no caso. E aí eles juntaram a parte de cada coisa que eu contei, sabe? E aparece exatamente a parte que ela subiu no cage. E aí, nisso que ela subiu no cage, eu olhei pra ela assim e fiz assim, como se fosse batendo nela. Ela se assustou assim. E ela ficou muito sem graça, porque ela ficou muito... Porque, ela teve que ver minha vitória de pouquinho em pouquinho. E aí ela ficou, depois disso, mandando bom dia pra mim durante 6 meses, todos os dias no Twitter. Bom dia, Jéssica Delboni, eu vou te nocautear. Bom dia, Jéssica Delboni, porque aqui eles usam muito Twitter, né? Era o Twitter, não era esse... O X. Não é o X, era o Twitter mesmo na época. Você usa o Twitter? Ai, não uso, não. Agora, esse... Não, peraí. Não é o X, né? Tem um outro agora que tem no Instagram que tem um arrobazinho. É o Threads, né? Esse aí Threads, eu uso. Até vai automático. O Twitter não... Eu vejo que aqueles gostam, não usam. Aí, você gosta de Twitter? Você usa o Twitter? Não, mas eu queria gostar. Eu queria usar. Os americanos usam, né? Usa muito, pode usar mais Instagram. Aí, nisso, ela pegou e mandava bom dia, me marcava. Bom dia, eu vou te nocautear. Bom dia, eu vou te botar... Exatamente, que filha da mãe. Eu vou te botar pra baixo. E essa menina era a terceira do ranking do Wrestling Nacional, essa Zaptela. Ela tentou me botar pra baixo na luta no total de 13 vezes, nossa luta de 5 rounds. E as 13 vezes ela não conseguiu botar nenhuma vez pra baixo. Eu defendi todas as quedas e saí na porrada com ela. Tanto que ficou uma incógnita, né? Pô, essa menina ganhou a luta, ela tentou botar a Jéssica pra baixo 13 vezes, Jéssica defendia, metia porrada, ela ganhou em que parte? Porque na porrada ela tava perdendo. No jogar pra baixo, não tava indo pra baixo. Não tava pra baixo. Aí ela falou assim, não, vou te botar pra baixo, vou te nocautear. Aí eu falei assim, cara, aí eu falei assim, não vou ficar dando trela, mas eu vou responder ela no contra fatos, no argumentos, né? Aí eu fiz um vídeo dela tentando botar pra baixo as 13 vezes, aí eu marquei ela assim, tá vendo aí? Tu tentou botar pra baixo 3 vezes, não conseguiu, né? Se agora você botar, beleza. Mas tem uma coisa. Eu sou muito dura de jiu-jitsu também. Então, se eu botar pra baixo, fica tranquilo que eu vou fazer jiu-jitsu com você e vou levantar. E outra, nocautear, você não me deu nenhum down, nem me acertou uma porrada. Então, dificilmente você vai fazer isso. Mas assim, beleza. Cara, foi 6 meses treinando com essa menina mandando mensagem pra mim todo santo dia marcando. E o pessoal vendo. Não, porque ela mandou lá, porque eu fiquei nervosa realmente, que eu realmente acho que ganhei aquela luta. Enfim. Resumindo na história, galera, eu fui lá em janeiro, voltei... pra lutar, e cheio de moral, todo mundo, felizona, que eu tava lutando cinturão. E aí eu tava na minha cabeça com um jogo muito assim, de tipo, vou vir pra nocautear, vou dar o meu melhor, e se eu cair também não tem problema, eu vou levantar, entendeu? Que o meu jiu-jitsu é melhor do que o dela. E foi dito e feito, cara, eu nem cumprimentei. Chegou na luta, no documentário, se o pessoal vai ver isso também, a Jéssica Andrade falando no documentário, porque ela foi minha corner da luta. Eu já cheguei assim, ó, bum, dando diretão nela. E na hora que eu chegou e dei um diretão logo de início, ela já me botou pra baixo. Porque eu fui com tanta sede de bater nela, que ela pluf. Aí eu, levantei, fiquei em pé de novo, começamos a lutar. Foi 5 rounds,
No quarto round, eu dei uma joelhada voadora. Quando ela foi entrar em queda, ela caiu meio que apagada no chão. E aí eu comecei a bater. Aí ela... Só que aí o cara começou a falar, cuidado com a nuca. Que ela fez de propósito, ela virava a nuca, assim, pra eu bater. Já pra... Aí o cara falou, faltava, tipo assim, 10 segundos pra acabar a luta. Aí eu, pá. Aí o cara, cuidado com a nuca. Podia ter parado a luta ali, né? Porque eu já tinha dado golpe pra caramba. Mas ele não parou. E aí, cuidado com a nuca. Aí eu comecei a ficar com medo de o cara me desclassificar. Porque eu já tinha perdido ele. Porque o juiz vai saber o que estava na cabeça, né? Aí eu, parei. Aí eu então quase ganhei nocauteando. Meu, só sei que eu dei uma surra nela, não foi? Foi uma surra mesmo. Arregaçou. De 5 rounds, foi uma surra e eu peguei o cinturão. E aí eu fiquei com o cinturão e, por incrível que pareça, o troféu não conseguiram mandar pro Brasil. Então ele ficou com o invicta. Daí eu consegui tirar foto com o troféu e cinturão. Olha, que foi o que eu sonho. falei do sonho, negócio do cinturão. Caraca, e aí, putz, o troféu tá lá na minha estante lá, enorme. E aí, nisso, eu fui campeã, virei a número 1 do ranking mundial da categoria peso átomo, porque o Invicta é o único evento que é somente feminino, então, somente feminino na categoria do peso mundial, do átomo, e eu fui a número 1 do ranking mundial. E isso. E hoje eu voltei pra categoria 52 quilos, não tô mais na 48. E é isso. Que da hora. Que maravilha. Que história. E agora, só pra gente encerrar, qual que é o gol agora, Jéssica? Qual que é a continuação agora aqui que você tá aqui em Vegas, tudo mais? O que você quer? Cara, eu vim pra cá apenas por um motivo, pra chegar mais perto do UFC. Eu tô muito perto no momento, eu tô esperando uma oportunidade de entrar pro UFC. Então, o meu gol agora, literalmente, eu acho que primeiro a gente cria um sonho na cabeça, depois que a gente chega nesse sonho, a gente cria outro sonho. A minha meta agora, eu tô aqui em Las Vegas pra entrar pro UFC e eu vou entrar esse ano, se Deus quiser. Eu tô com 17 lutas na minha carreira, 13 vitórias, 4 derrotas, né? Faixa preta de jiu-jitsu da Raquel, do Renato Canuto, treino na Rab Jiu-Jitsu. Treino na Extreme Couture, treino na Rab Jiu-Jitsu. E também treino no UFC com as meninas, minhas amigas todas do UFC. Eu treino com as minhas parceiras que são do UFC. Eu já sei que eu tenho um nível UFC totalmente, porque eu treino com elas. E eu sei que eu dou trabalho. E é isso, cara. Minha meta agora é entrar pro UFC totalmente. Eu só tô aqui por causa disso. Deus só botou aqui por causa disso. E eu vou entrar. Vai entrar. Essa é a meta agora. Se Deus quiser. Porra, que legal, Jéssica. Nossa, obrigado demais. Maravilha, só falei que história. Da minha história. Adorei. Não falei de nada, mas não, eu gostei, sabe por quê? Porque acho que... Eu não lembro se foi os 2 últimos que veio. Não, falando mal, tá? Pelo amor de Deus. Obrigado a todo mundo que já veio aqui. Só que eles falavam pouco, né? Então eu tive que falar muito. Então você, adorei. Agora você que me deu um break agora. Não, e a coisa que eu queria contar também. Eu vim... Eu vim pra cá com meu marido, Marcelo, né? E aí ele também é lutador, também treinava no Rio. E aí eu vim pra defender o cinturão em setembro de 2023, né? Então, quando eu defendi o cinturão... Não, 2022, perdão, 2022. Quando eu defendi o cinturão, eu já vim com a intenção de que a gente veio pra ficar. E agora nós estamos, eu e ele aqui, né? Eu e o meu marido, né? E estamos devagarzinho, porque ele também é atleta de MMA, tem 3-1, né? Mas ele tá... No MMA ele tá no início, mas ele já tem mais de 40 lutas de Muay Thai e Kickbox. Ele é um cara muito, muito habilidoso também. E é isso, cara. Criei uma academiazinha na minha garagem. Galera que tiver aqui em Las Vegas, quiser treinar, eu tenho uma academiazinha que eu criei dentro da minha garagem, né? E dou aula lá de particular, dou aula em grupo. E quem quiser treinar, nós damos aula na garagem. E é isso aí. Também é um lugar que a gente treina, né? E é isso, cara. Então a meta agora é só crescer. Tanto na carreira, quanto de repente ter uma academia um dia. A meta agora é daqui pra aquecer. Maravilha. E agora, como eu sei que aqui você não tem mais bicicleta, tem carro, se acontecer alguma coisa... Tem aqui, ó, esse aí o pessoal, né, às vezes bate o carro aí, então galera. Tem o Dimópolis aí com nós. Eu tô sabendo desse cara que já falou que ele é bom, Dimópolis. Então, o melhor galera, ó, que existe. Já corre lá, Dimópolis, procura no Google aí que deve ter, se vocês não tiverem. Tem, com certeza. Não, aqui em Las Vegas tem mais placa dele no Billboard do que... Né? Eu nem sabia que ele era brasileiro, depois que eu descobri que ele era brasileiro. Na verdade, o Dimópolis não é, né? O William, que é nosso amigo aí, que toma então conta de tudo. Tem fotinho e tudo lá. O dono lá é diferente. Mas muito o William bacana, que é nosso parceiro galera. aí. É isso. Jess, tamo junto. Vamos fazer um cheers aqui. De muito obrigado. E espero que logo, logo eu te veja aí no UFC. Em nome de Jesus, é isso. Obrigado. Obrigado, galera.